Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar exemplos de transformada de Laplace. Para isso iremos utilizar a tabela básica de transformadas e os dois primeiros teoremas. O primeiro deles, o teorema da linearidade, e o segundo teorema, que é chamado primeiro teorema do desvio. Como primeiro exemplo, nós vamos deduzir a transformada do cosseno hiperbólico de uma constante A vezes t. Pelas propriedades trigonométricas, nós podemos escrever o cosseno hiperbólico de AT como a metade do exponencial de A vezes t mais exponencial de menos A vezes t. Aplicando a transformada nessa expressão, a gente pode aplicar o teorema da linearidade e extrair essa constante para o lado de fora da transformada. Com isso a gente tem a metade da transformada do exponencial de AT mais o exponencial de menos AT. Além disso, o teorema da linearidade nos permite aplicar a transformada em cada um desses termos. Com isso a gente tem metade da transformada do primeiro termo mais a transformada do segundo termo. Pela tabela de transformadas apresentada inicialmente, a gente pode determinar que a transformada de exponencial de AT é 1 sobre S menos A, e de forma análoga, a transformada de exponencial de menos AT vai ser 1 sobre S menos A. Desta forma, aplicando algumas operações algébricas, a gente determina que o cosseno hiperbólico de AT é igual a S dividido por S ao quadrado menos A ao quadrado. Como vocês podem observar, essa fórmula também está na nossa tabela inicial. O segundo exemplo, a gente tem t ao quadrado vezes exponencial de 5t. Então essa nossa função, nós podemos reescrever como exponencial de 5t vezes alguma expressão, que eu aqui chamei de f de t, onde esse f de t é o t ao quadrado. Então, pelo teorema do desvio, pelo primeiro deles, o primeiro teorema do desvio, a gente tem que resolver a transformada do t ao quadrado, que é dado pela primeira expressão da nossa tabela, onde eu tenho o 2 fatorial, que é a potência do t, no numerador, e o s elevado a o próprio 2 mais uma constante unitária. Ou seja, eu tenho que a transformada do t ao quadrado é 2 dividido por s ao cubo. Resolvendo essa primeira parte desse problema inicial, agora eu posso aplicar o primeiro teorema do desvio. Então, do teorema do desvio eu tenho que, se eu resolvesse apenas o t ao quadrado, eu teria 2 dividido por s ao cubo. Como eu tenho também esse exponencial, pelo teorema do desvio eu tenho que, em vez de s ao cubo, eu vou ter s menos o 5. Isso tudo elevado ao cubo, no denominador. Então assim eu encontrei a transformada da minha função dada. O terceiro exemplo consiste em determinar a transformada inversa dessa expressão aqui. Se a gente escrever essa expressão f de s 3 menos 137 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 401, se observarmos as várias expressões da nossa tabela de transformadas inicial, não tem nenhuma delas cujo denominador tenha um polinômio de segundo grau com essa cara. Então a gente vai utilizar aqui duas técnicas. Uma inicial é reescrever esse polinômio como utilizando a técnica de completar quadrado. Então, em vez de escrever s ao quadrado mais 2 mais 401, eu posso reescrever esse termo como s mais 1 elevado ao quadrado. Essa primeira parte vai dar origem ao s ao quadrado. Também me dá origem ao 2s e ainda tem um valor unitário dessa expressão. Como aqui eu tinha 401, eu vou escrever mais 20 ao quadrado. A ideia de escrever o 20 ao quadrado é como se eu tivesse
simplesmente o s ao quadrado nessa primeira parte, mais uma constante ao quadrado. O detalhe é que aqui eu não tenho simplesmente o s ao quadrado, eu tenho o s com um desvio ao quadrado. Então, se eu vou ter esse s com um desvio, eu vou aplicar o mesmo desvio no s no numerador. Então, resolvi o denominador com um detalhe de aplicar o teorema do desvio, vou também considerar a aplicação do teorema do desvio no numerador. Então, coloquei 3 vezes s mais 1, o mesmo desvio do denominador. Com isso eu tenho 3s mais o 3, com menos 140 eu volto a ter a mesma expressão no numerador aqui de cima. Então, reescrevendo dessa forma, eu posso separar o que tem 3 vezes s mais 1 no primeiro termo, dividido por essa expressão, e colocar menos 140 dividido pela mesma expressão, ou seja, separei os termos do numerador e repeti o denominador. De forma mais visual, em vez de escrever s mais 1, eu coloquei s menos o menos 1. Observe que eu destaquei em azul, porque a gente vai aplicar nesse termo o teorema do desvio. Então é como se esse s, eu poderia visualizar ele, esse s mais 1, ou esse s menos menos 1, como se fosse simplesmente um s. Se ao invés de toda essa expressão eu tivesse apenas s, e aqui embaixo s ao quadrado mais uma constante ao quadrado, pela tabela inicial de transformadas, eu teria o quê? S dividido por s ao quadrado mais uma constante ao quadrado, teria cosseno dessa constante ao quadrado, no caso cosseno de 20t. O 3 continuaria multiplicando. Na segunda parte eu teria uma constante, a mesma constante eu deixei no numerador e aqui no denominador ao quadrado. Se eu tivesse s ao quadrado mais a constante ao quadrado, pela tabela de transformadas, me daria origem ao seno de 20t. Como ao invés de ter apenas o s, eu tenho o s menos um desvio, isso vai me dar uma origem, pelo teorema do desvio, a um termo exponencial de menos o valor desviado vezes o t. Essa é a solução do nosso último exemplo.